Olá, neste vídeo vamos explicar por que a privatização da Eletrobras é um desastre para a economia brasileira e quem vai pagar por esse prejuízo vai ser você. Assista esse vídeo, curta, compartilhe e ajude a gente a difundir essa informação de qualidade. A Eletrobras ela foi criada, a sua proposta, no ano de 1954 pelo presidente Getúlio Dornelles Vargas, com o objetivo de coordenar a produção energética do Brasil. Vargas já tinha criado a CHESF, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, e Vargas, como era um industrialista e propunha a industrialização do Brasil, ele entendia que sem energia seria impossível o Brasil se tornar uma potência industrial em um país urbano. A energia gerada a partir dos rios brasileiros e a partir de outras matrizes energéticas, ela precisaria de uma grande empresa nacional capaz de coordenar tudo isso. E a Eletrobras ela foi finalmente inaugurada no ano de 1962 durante o governo do presidente João Goulart. A ditadura militar, por mais que ela tenha sido um regime autoritário e tenha tido muitos problemas do ponto de vista político, do ponto de vista do planejamento energético do Brasil, ela teve um lado bastante positivo, que foi construir um modelo integrado de geração de energia do Brasil. Então vale a gente destacar aqui, por exemplo, a criação da hidrelétrica de Itaipu, que foi uma hidrelétrica que, graças a ela, nós temos todo um sistema de abastecimento e fornecimento de energia para toda a região do Sudeste. Só que a geração de energia, ela precisa ter a sua rede de conexões. E essas redes de conexões, nós temos uma série de disparidades no caso brasileiro. Então, por exemplo, nós temos algumas regiões na região norte do Brasil que ficam isoladas do ponto de vista da integração com o restante do país. Então, a estratégia criada foi progressivamente construir esse modelo de integração energética. Então, primeiro se constituiu a integração do sul com o sudeste, depois esticou para o nordeste e para o centro-oeste, e depois, mais para frente no futuro, conseguiu finalizar essa integração com a região norte. E por que essa integração é importante? Porque como o Brasil ele tem um modelo energético diversificado, o Brasil gera boa parte da sua energia por hidrelétricas, que é uma forma limpa. Mas o Brasil tem outras matrizes energéticas, como por exemplo a indústria termonuclear, que são as indústrias de Angra. O Brasil tem a geração por energia térmica, que no caso ela queima gás. Ela tem outras formas, como por exemplo eólica, como por exemplo a queima de biomassas e outros modelos que todos se integram ao nacional, né? Inclusive solares, fotovoltaicas que têm um menor impacto, mas que também existem. Então o Brasil ele tem uma forma de gerar energia que, se você tem um problema de falta de demanda de determinada matéria-prima, se você tem um problema de seca no rio, se você tem uma ausência de determinado produto necessário para você gerar energia, você compensa com outra matriz. E se você tem uma região com desequilíbrio climático, com algum problema de infraestrutura, você compensa isso deslocando a energia de uma região a outra. Então, tudo isso fez com que o Brasil criasse um modelo exemplar de integração energética. E a empresa responsável por fazer essa integração chama-se Eletrobras. Então, a Eletrobras ela foi concebida com este objetivo, com o objetivo de integrar. Bom, só que com o fim da ditadura militar e a democratização do Brasil, nós tivemos no país o crescimento do pensamento neoliberal, que na época da década de 90 dizia que as privatizações seriam a solução para todos os problemas do país. E aí nós começamos a ter nos governos de Collor e Fernando Henrique, principalmente de Fernando Henrique, a privatização das empresas geradoras e das empresas distribuidoras de energia, principalmente das distribuidoras. Isso foi uma situação que quem viveu a década de 90 vai se lembrar que nós tivemos no ano de 1999 e no ano 2000 o famoso apagão. E por que foi esse apagão? O que levou ao apagão? Simplesmente o Brasil estava desestruturando todo esse parque de integração
que havia entre as empresas que produziam nos estados e a Eletrobras que integrava todas elas. Naquela época, a empresa que fornecia a eletricidade para São Paulo foi privatizada, ela foi vendida e comprada pela AIS, que é uma empresa dos Estados Unidos. Também houve a desnacionalização que foi resultante dessas empresas brasileiras terem sido adquiridas por outros países, e isso gerou duas coisas. Em primeiro lugar, desequilíbrio no balanço de pagamentos. O que significa? Significa que antes o Brasil gerava sua energia em reais, vendia ela em reais e pagava suas contas em reais. A partir do momento que você precisa emitir os lucros e dividendos para o exterior, você precisa enviar em dólar. Só que isso é produzido em reais. E o que resulta com isso? Quando o dólar sobe, aumenta o preço das tarifas. Então, toda vez que você precisa remeter lucro para o exterior e você remete em dólar, se o dólar sobe, você tem que emitir mais dinheiro em real para poder compensar aquilo que está se pagando em dólar. Entende essa soma? E aí o Brasil então começou a ter uma série de desequilíbrios e a gente costuma dizer que o Fernando Henrique quebrou o Brasil 3 vezes por causa das privatizações. Não só isso, mas o preço das tarifas subiu, a qualidade dos serviços piorou. Inclusive, na época se falava em privataria tucana. Por que privataria? Porque era uma mistura de privatização com pirataria. Porque ninguém privatiza uma empresa por ideologia. As empresas são privatizadas porque elas são um grande negócio. Então, quando você vende uma empresa estatal, tem uma série de políticos, uma série de funcionários e uma série de operadores financeiros que ganham nesse processo, e ganham muito dinheiro, porque você tem uma empresa que ela dá um lucro e, nesse caso, a Petrobras, a Eletrobras, o Correio, o Banco do Brasil, a Caixa, são empresas que têm lucro certo, são empresas que você tem a garantia de que elas vão dar resultado. E a Eletrobras, especificamente, é uma empresa monopolista, porque ela cuida da integração energética do Brasil e ela não tem concorrência e nunca vai ter, porque nenhuma outra empresa vai ter esse papel na economia do Brasil. Você não vai ter, você não tem duas tomadas na sua casa para você escolher a qual tomada você vai usar para pagar a sua conta. Isso nunca vai existir, isso é inviável economicamente. Não existe concorrência em certos setores monopolistas. Então é um lucro certo. E aí eu faço uma pergunta: se uma empresa estatal ela é criada para atender a população e não necessariamente para dar lucro, por que eles querem que essa empresa passe as mãos para o controle privado? Por uma coisa muito simples, é lucro certo, é garantia de lucro. E isso, sendo garantia de lucro, significa prejuízo. Por quê? Porque se o objetivo dessa empresa prioritário não é atender a população, mas é dar rentabilidade aos acionistas, significa que ela vai custar cada vez mais caro. Significa que ela vai cobrar a tarifa o mais alto possível para poder garantir o lucro desses acionistas. E no caso da privatização da Eletrobras, essas ações estão sendo oferecidas na Bolsa de São Paulo e na Bolsa de Nova York, o que significa que eles querem exatamente desnacionalizar essa empresa. E se ela vai ser desnacionalizada, o que nós vamos fazer? Vamos ter que pagar cada vez mais alto. Subir um pouquinho o dólar, vai subir a nossa tarifa de energia. É o que está acontecendo hoje com o petróleo. Por que estamos pagando caro pelo combustível? Porque a Petrobras, ela ainda não foi privatizada, mas todas as suas estruturas foram desmanteladas, privatizadas, como por exemplo a BR Distribuidoras. E mais do que isso, a Petrobras definiu uma política de preços em que a prioridade são os acionistas e não atender ao mercado interno brasileiro. E especificamente, no caso da Eletrobras, foi feita a capitalização, a oferta de ações. E ela foi arrecadada 33,7 bilhões. Ora, isso é dinheiro de pinga quando a gente fala do ponto de vista de uma grande empresa. Por quê? Porque isso é o lucro de 2, 3, às vezes até 4 ou até menos anos.
Porque é uma empresa lucrativa, é uma empresa que funciona bem, é uma empresa que tem um serviço de excelência. E quando você passa isso ao controle estrangeiro, isso significa que você está simplesmente fazendo um negócio para atender pessoas que rapinam o patrimônio público, que roubam, que saqueiam o bem da nação. E eu digo uma coisa, o discurso é, tem que privatizar porque o setor público é ineficiente, o setor privado é eficiente. Mentira, porque quem compra esses fundos públicos em geral são fundos estatais, pertencentes a outro país. Nessa oferta de ações da Petrobras, da Eletrobras, houve, por exemplo, um fundo de Singapura, do governo de Singapura, que foi quem comprou aí um enorme lote dessas ações. As ações foram vendidas de forma pulverizada. O que significa? O que significa é que o controle agora está totalmente fragmentado e agora não há mais o centro de decisão nas mãos do governo brasileiro. Isso significa que o Brasil, se precisar expandir o seu parque industrial de geração de energia, se precisar fazer alguma operação que custe aos cofres públicos porque determinada região está sofrendo falta de energia, isso não vai acontecer. Então, por exemplo, vejam um caso. Suponhamos que nós tenhamos uma boa oferta de energia no momento de chuva bom no Sudeste, mas o Nordeste está num período de seca. A Eletrobras pode tomar a decisão de não enviar essa energia para lá, porque ela vai fazer um cálculo de custos de planilha e vai perceber que isso não vai atender os interesses do lucro da empresa. E aí vocês entendem por que ela precisa ser uma empresa estatal? Porque se ela ficar preocupada com o lucro, ela não irá atender a população. Ela irá deixar a população sem energia, mas vai garantir o lucro de um acionista de Singapura, de Hong Kong, dos Estados Unidos, da Europa, que nem sabem onde fica o Brasil no mapa. Vocês entendem a gravidade disso? E não é só isso, mas a Eletrobras, ela controla boa parte dos rios brasileiros, das águas do país que geram energia a partir da matriz hidroelétrica. Então isso é uma ofensa à soberania do país. Isso torna o Brasil dependente de interesses externos por uma decisão política de um grupo político que hoje quer rapinar o país, que quer saquear os recursos das empresas estatais que demoraram décadas para serem criadas. Foram muitos governos, foi o governo de Getúlio Vargas, o governo de João Goulart, a ditadura militar, foi o governo de Lula e de Dilma que investiram para fazer essas empresas agora estarem integradas e agora viraram tudo fumaça. E vejam a gravidade da forma que foi feita essa privatização. Eles autorizaram o trabalhador a usar o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para comprar essas ações. Só que o Fundo de Garantia, ele é um fundo de garantia. Ou seja, se o trabalhador for demitido, ele tem o FGTS para poder recorrer numa situação de emergência. Se ele foi demitido, se ele perdeu o emprego, se aconteceu qualquer coisa, é o FGTS que vai garantir a ele com que ele sobreviva numa crise, sobreviva num desemprego. Só que aí ele está colocando o seu dinheiro numa roleta russa, que é o cassino da Bolsa de Valores. Essas ações hoje podem custar 10, amanhã pode custar 5. E aí, se ele investiu 1.000, amanhã vai estar valendo 500. Ah, claro, pode até valorizar, claro que pode valorizar. Mas vocês acham que no jogo da especulação, o pequeno acionista ele tem alguma chance de enfrentar os tubarões do processo de venda e compra de ações? É claro que não, ele não tem nem conhecimento técnico necessário para poder fazer operações de troca, operações de swap, operações de câmbio, operações de compra e venda de ações. Ele não tem conhecimento técnico, o trabalhador simplesmente ele está abrindo mão da sua garantia que é o FGTS, para comprar ações de forma insegura. E isso porque o governo fez uma propaganda dizendo que era bom para ele, e o trabalhador acreditou. O trabalhador que gastou dinheiro nisso acreditou. E mais, as ações da Eletrobras foram vendidas com deságio. A oferta ideal era para ser R$ 44 e elas foram fechadas no valor de 42, ou seja, está dando prejuízo para o país.
33,7 bilhões que foram arrecadados, que agora o governo tem a cara de pau de dizer que vai usar isso para subsidiar a compra dos combustíveis até o final do ano. Ou seja, o que eles querem fazer com isso? Uma medida eleitoreira. Eles queimam a Eletrobras, que foi construída em décadas, para pegar o dinheiro da Eletrobras e segurar por alguns meses o preço dos combustíveis, para que em janeiro de 2021 o preço dos combustíveis exploda novamente, e aí eles já vão ter usado isso como trunfo, talvez até se reelejam, e olha a situação em que o Brasil vai encontrar. Nós não vamos ter a Eletrobras, o preço dos combustíveis da Petrobras vão estar subindo novamente, as tarifas de eletricidade vão subir novamente por causa da venda da Eletrobras, e o resultado disso vai ser o quê? Inflação. Inflação, que foi o grande mal que o Brasil teve nos anos 60, 70 e principalmente 80. Eu me lembro da inflação no começo dos anos 90 a 1.200% ao mês. Vocês conseguem imaginar o quanto é isso? É uma inflação extremamente pesada. É uma inflação que deixa a gente numa situação de extrema vulnerabilidade, porque se você ganha 100 hoje, daqui a um mês 100 vale o mesmo que vale 50. Então é necessário com que esse processo de privatização seja revertido pelo próximo governo. Nós temos que derrotar Bolsonaro. Temos que derrotar esse governo porque esse governo ele não tem compromisso com o Brasil, ele não é um governo nacionalista, ele é um governo que está comprometido com os grandes fundos internacionais. Ele está comprometido com a pilhagem do dinheiro brasileiro, com a pilhagem das empresas estatais do país. Então nós precisamos urgentemente reverter esse processo. Precisamos urgentemente virar esse jogo. E para virar esse jogo, nós precisamos eleger quem tiver condições de derrotar Bolsonaro. E derrotar Bolsonaro é salvar o Brasil, é salvar o seu bolso, porque é você que vai pagar caro da gasolina, é você que vai pagar caro da geração de energia. E você vai pagar caro não apenas da energia que você usa, não apenas do combustível que você coloca no carro, mas do alimento que vai ficar mais caro por causa do custo de transporte, do bem industrial que vai ficar inviável porque vai custar caríssimo produzir qualquer coisa aqui no Brasil, da piora na qualidade dos serviços, porque a privatização sempre resulta em piora de qualidade. Por quê? Porque a privatização ela só quer o lucro e uma empresa estatal ela tem que atender aos interesses do povo, aos interesses do trabalhador, principalmente das pessoas pobres e que não têm condições. Então a privatização é um crime, privatização é um roubo. Toda vez que um patrimônio público brasileiro é descartado, é vendido, é entregue dessa forma, o Brasil está sendo estuprado, o Brasil está sendo violentado. É a nossa nação, é o trabalho de técnicos, de cientistas, de engenheiros de décadas entregue para a iniciativa privada que simplesmente vai transformar o Brasil no Brasil das privadas, no Brasil privatizado, no Brasil desnacionalizado, no Brasil que gera riqueza e manda o lucro para fora, não do Brasil que investe no seu próprio país, não do Brasil que investe no seu próprio povo. O Brasil precisa voltar a ter as empresas estatais estratégicas necessárias para o desenvolvimento da nação, porque é necessário que isso seja coordenado a partir do governo. O governo define uma política industrial, o governo define uma política de ciência e tecnologia, e assim que a gente consegue garantir com que a população viva bem, com que a população tenha melhores condições. E não existe livre concorrência em setor monopolista. E energia elétrica no Brasil é um setor monopolista. Por isso nós precisamos urgentemente, a partir de 1º de janeiro, reestatizar a Eletrobras.